Olá, tudo bem? Vanessa Cosentino falando, eu sou psicanalista com especialização em psicologia analítica e a gente está aqui no quarto vídeo, aqui falando sobre esse livro aqui, sobre a sombra de Saturno, a ferida e a cura dos homens, e a gente está aqui então falando sobre o quinto e o sexto segredo dos homens, né? Esse segredo a gente já falei em outros vídeos. Se você tá chegando aqui agora, você pode voltar na playlist e ver os vídeos desde o começo, né? O segredo tem a ver com as feridas do masculino. E hoje, então, a quinta ferida é a seguinte, eu vou ler aqui para citar o autor, o James Hollis. O ferimento é necessário porque os homens precisam abandonar a mãe e transcender o complexo materno. Bom, o que é isso, né, gente? Complexo materno, para começar, ele é um termo da psicologia analítica, ele significa todos os pensamentos, sentimentos, crenças que envolvem, no caso do materno, que envolvem a mãe. Então, todos nós temos um complexo materno que pode ser positivo ou negativo, ou seja, a gente tem um grupo ali, um conglomerado de pensamentos, de ideias, de crenças, de expectativas, de projeções que tem a ver com essa mãe, com essa imagem da mãe. Todos nós temos esse complexo interno, né? E em algumas vezes o complexo é positivo, se a gente percebeu uma mãe cuidadosa, uma mãe acolhedora, nutridora, e em alguns momentos esse complexo pode ser negativo, se a gente percebeu uma mãe mais ausente, uma mãe às vezes mais cruel, uma mãe distante, né? Então vai depender muito da pessoa, como ela enxerga essa mãe, não necessariamente como é essa mãe, e ali o que ela o que essa pessoa construiu no imaginário dela em relação à mãe. Aqui então a ferida, o que quer dizer essa ferida, né? Nos outros vídeos eu comento que os homens geralmente passam por, os homens, os nossos antepassados, né? Passavam por situações de rituais meio que dolorosos, violentos, da passagem do menino para o adulto, né? Então, aquelas coisas a gente vê muito isso ainda nos filmes, do menino lá, mais ou menos com 16, 17 anos, é colocado na floresta, e aí ele tem que sobreviver sozinho, tem que se virar, tem que fugir dos animais selvagens, e aí no dia seguinte, que ele passou esse período ali sozinho, ele retorna para a aldeia, para a tribo como um homem, né? Então, essa ferida que se faz com um teste que muitas vezes é um teste doloroso, né? Um teste que envolve depois fazer marcações no corpo com dor, que envolve alguns castigos físicos. Ele é uma dor real no corpo, mas que simboliza essa dor do rompimento com essa mãe, da saída do lar quentinho, acolhedor, infantil, gostosinho, e a entrada no mundo dos adultos. E isso é super importante que o homem faça, e é feito então através desse ritual, né? Era feito assim de uma maneira literal, né? Mas que hoje a gente vê um pouco isso perdido, né? Por isso então que a gente até explica a quantidade de homens de uma certa geração mais recente que não consegue sair de casa, que não consegue se separar dessa mãe, que vive, né, fusionado com ela. Então é necessário. Essa ferida é uma ferida importante que o homem ele vai precisar lidar com isso. A ideia do livro, gente, não é dizer assim, não, agora a gente tem que tratar, né, a gente vai tirar toda a frustração, todo o sofrimento do que é ser humano e nós vamos ver todos felizes e vai estar tudo certo. Isso é uma utopia e o ser humano até então, como a gente conhece, ele não foi construído para viver nesse lugar de prazeres irrestritos, de só alegria. Isso é uma polarização, é uma visão polarizada de alguém que está muito fora da realidade. O ser humano aprende através do sofrimento.
né? Ele aprende de outras formas, mas principalmente através do sofrimento. Você achar que, então, por exemplo, falar da educação dos filhos, achar que eu não posso frustrar meus filhos, eu não posso chamar a atenção deles, eu não posso causar nenhum tipo de sofrimento neles, e eu tô, então, criando um ser humano melhor, isso está se provando que não é isso, que é um caminho muito ruim. Por quê? Porque a vida como a gente conhece, a vida em sociedade que a gente vive, tem muito sofrimento, tem muitas frustrações. Você vai chegar no mercado de trabalho, o seu chefe não vai ser bonzinho com você, você vai encontrar situações competitivas, você vai ter que lidar com o outro nos relacionamentos. Então, viver em coletividade é o tempo todo estar lidando com as frustrações, né? É o oposto do que pregam algumas pessoas aí, gratiluz, de só alegria e felicidade. É uma visão doente, né? Eu sempre falo aqui, quando a gente está estacionado em um dos polos, né? Então, a vida não é só sofrimento, violência, agressão, né, que é o que a gente vem trazendo muito aqui no que eu tenho trazido muito aqui nesse vídeo, mas a vida também não é só alegria e tapinha nas costas e todo mundo fazendo o que eu quero, né? Os dois lados estão polarizados e os dois lados estão fixados e, portanto, é uma psique doente, né? Não é uma psique saudável. Normal é isso, você passar de momentos de sofrimento, de perda, de luto, de frustração, daí você encontra propósito, você encontra sentido na vida, você encontra pessoas legais, ama os outros, daí você vai para um momento de extrema felicidade, que dura muito pouco, e aí você volta para cá, entendeu? Então, é movimento, não é estar nos polos. Então, esta ferida do rompimento com a mãe, com a figura materna, é super importante para esse menino se tornar um homem e ir para a vida. O que acontece, e acho que vocês já viram muito isso, é um homem que morou a vida inteira com a mãe, por exemplo, que não conseguiu ir para o mundo, não conseguiu, sei lá, se relacionar com as pessoas, não necessariamente casar, não é necessário casar, mas que não viveu uma vida independente, é um homem despotencializado. É um homem sem a sua potência, as suas habilidades não foram colocadas para jogo, né? É alguém que ficou fusionado ali com essa mãe, se sentindo incapaz de ir para o mundo, porque esse é um grande problema. Quando você fica fusionado com a mãe, e aquilo vai se autoalimentando, porque a mãe vai querer sempre que o seu filho fique com você, com ela, vai criando uma sensação de que, nossa, eu não sei fazer as coisas sozinho, eu não me basto, eu não sou suficiente, eu sou dependente, eu sou ainda psiquicamente a pessoa se sente infantilizada, inferiorizada e por isso ela precisa continuar com essa mãe, né? Então, essa quinta ferida é uma ferida que é importante. Então, abandonar o lar infantil quando chegar a uma determinada idade. O problema é que às vezes esse rompimento acontece muito antes do tempo. E aí é um problema, porque aí o menino não tá pronto, né? Mas quando ele tá pronto, quando ele tá numa idade ali, que deveria ser ali 18, né? Agora a gente tá vendo essa idade indo um pouquinho mais para frente, mas ele deveria querer, né? Querer, nem sempre quer, mas abandonar o lar infantil, acolhedor, em que a comida chega, em que a roupinha aparece lavada, em que tudo aparece para ele pronto, e assumir o seu papel na sociedade como um adulto que vai enfrentar as questões do mundo, que vai produzir, que vai colocar o seu potencial no mundo e viver com mais plenitude, não abraçado ali nessa saia dessa mãe. Então, essa quinta ferida é super importante. A sexta ferida que o James Hollis fala aqui no livro é que a vida dos homens, ela é violenta porque a sua alma foi violada. Então, o que quer dizer violar a alma de alguém? No caso aqui do masculino, é isso, é você ter primeiro que todo mundo, homens e mulheres e todas as gamas ali, né, todas as classificações entre homem e mulher ali,
pagam um preço para viver em sociedade. Isso a gente ainda não conseguiu resolver essa equação, ela ainda faz parte do viver em sociedade. Então, quando o bebezinho nasce, ele nasce um potencial, ele poderia ser qualquer coisa, e ele vai sendo educado, e precisa ser educado, isso é super importante, eu vou morrer falando isso. A criança precisa ser educada pelos pais, ela precisa ser frustrada, ela precisa receber não, ela precisa entender os limites dela, mas esse processo vai fazendo com que a criança vá abrindo mão de tudo que ela poderia ser. E aí faz parte desse nosso, então, crescimento, o desafio de ser um ser humano íntegro no sentido de acessar a sua totalidade, a sua essência, é isso, você entra na vida, se divide, metade minha é legal para a sociedade, essa outra metade não é, e aí eu vou passar o resto da vida, depois ali, vai do adulto, mais ou menos ali, uns 35 anos, tentando recuperar essa minha metade que foi perdida, para aí sim chegar na totalidade. Então, isso é o processo, gente. Escapar disso é tentar viver uma vida irreal, é alguém que está falhando em passar as etapas da vida, né? Resumidamente, eu entendo que é isso que é se tornar um ser humano até pleno, feliz, é pagar o preço de viver em sociedade, na coletividade, e depois de ter feito algumas coisas, construído algumas coisas, recuperar essa metade perdida. E isso inclui se haver com as feridas que fizeram em você. Então não adianta ficar culpando meu pai, minha mãe, ele fez isso, ele fez aquilo, porque isso é uma visão ainda de alguém que está numa posição de vítima, que está numa posição de criança, e sim se haver com essas feridas, né? Então aqui a gente está dizendo, homens, eu e o James Hollis, homens, vocês têm feridas, foram feitas feridas em vocês por conta da educação desse construto do que é ser o masculino, e vocês precisam olhar para essas feridas e precisam curá-las. Você tem que curar a sua ferida, não vai esperar que alguém vai fazer isso por você. A sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, né? Então, a sexta ferida é que a alma desse homem foi violada por esse preço que se paga para entrar na sociedade, participar, né, ser aceito numa família, viver no coletivo, pelas cobranças de demonstração de poder, de fazer coisas ousadas, arriscadas, que é esperado que o menino faça, né, e que a menina não faça, e por ter que resistir às pressões esmagadoras da vida de uma maneira tranquila, né, serena. Então o homem não pode demonstrar que ele tem dúvida, eu já falei isso em outros vídeos, não pode demonstrar que ele tem medo, não pode demonstrar que ele não sabe o que tem que fazer. Então ele tem que passar pelas pressões esmagadoras de uma não, eu estou no controle. E isso vai violando a sua alma, porque isso é o contrário do que um ser humano seria. Isso é uma visão estereotipada, né, de um super-homem. E também é cobrado que eles sofram em silêncio e sozinho. Então, você quer chorar? Não na minha frente aqui, vai chorar lá no banho, né? Vai chorar longe de mim, sociedade, né? Então, isso faz com que esse menino, essa alma dele, não tenha espaço para se manifestar, e logo cedo vai sendo cortado, vai sendo cobrado esse preço dele. Os homens que não querem aceitar esse tipo de coisa, ou eles são, né, humilhados ou são afastados, né? Então é o esquisito, é o estranho, é o que não é o filho problema, né? Além disso, a gente ainda tem, homens e mulheres, a gente ainda tem que se encaixar em normas econômicas, políticas, culturais, né, do nosso tempo, do lugar onde eu nasci, né? Então, tudo isso vai violando essa alma desse masculino, que vai pegando a raiva, né? Porque quando a gente sofre um ataque,
o sentimento principal ali é a raiva, essa raiva, então, que não pode sair, né, que não é reconhecida, ela se manifesta através de violência. Violência com a esposa, violência com os filhos, violência com alguém que é diferente, né? Que eu já falei nos outros vídeos aqui, então a homofobia. Então é uma raiva que não é compreendida, não é entendido por que eu tô com raiva, e vai sendo passada para frente, né? Então o pai que trata o filho com violência, que vai tornar um filho que cresce e vira um pai, que torna o filho com violência, tá. E aí, a resposta aqui, dois dos caminhos de cura, né, é, primeiro, o homem curar-se a si mesmo. Então, é aquilo que eu falei, não adianta você esperar que alguém vai vir te salvar, então, meu casamento vai me salvar de mim mesmo, minha mulher, meus filhos, meu trabalho, não adianta fugir, não tá acontecendo nada, tá tudo bem, como eu vejo muitos homens fazendo, porque esse é um caminho, fugir dessa situação é um caminho para alcoolismo, para depressão, para uns ataques fulminantes, né, cardíacos. Homens têm muito mais ataques cardíacos do que mulheres, né? Então, esse é um comportamento de quem tá fugindo. E quando você tá fugindo de uma questão interior, ela vai aumentando, ela vai escalando. Então, se era a raiva que eu tenho, né, dessa sociedade que não me compreende ou que eu não gosto, não compreendo, essa raiva vai começar a virar outras coisas, né? Vai crescendo. Então, é um burnout, é uma depressão, é um ataque de pânico. Então, o nosso mundo interior, através das doenças, está se manifestando. Está dizendo, gente, tem coisa errada aqui, tem coisa errada aqui, presta atenção, né? Não é só tacar o remédio. Dá um remédio que... A gente aqui, como psicanalista, a gente entende que todos esses transtornos e doenças mentais, não todas, mas depressão, ansiedade, transtornos de medo, né, de pânico, são sinais internos, tipo uma febre. Sabe quando o corpo tem uma doença e aparece a febre? A febre não é a doença, a febre é um sinal, ó, presta atenção aqui em mim. Tô com febre, tem alguma coisa errada aqui. A depressão é tipo uma febre, a ansiedade é tipo uma febre. Presta atenção, olha pra mim. Vai se tratar. Precisa de remédio? Em muitos casos precisa, mas não é só isso. Existe esse tratamento psicoterápico, né? Psicoterapêutico, em que você precisa olhar para suas feridas, olhar para suas emoções não trabalhadas, né? Olhar para suas frustrações, para seus complexos, né? Então, o livro então vai falar que diante dessas feridas, a primeira delas é cuide-se, cure-se a si mesmo, seja responsável, aquilo que eu estava falando no começo do vídeo, por vencer as coisas que fizeram com você. Isso é sua responsabilidade. Não adianta jogar a culpa nos pais. Meu pai era assim, minha mãe era não sei o que. Beleza. O que você fez com o que fizeram com você? Essa é a grande pergunta. E isso é o papel de um homem maduro, bem trabalhado, que olhou e falou assim, bom, a vida fez isso comigo, o que é que eu vou fazer de volta? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou curar as minhas feridas? E o outro passo da cura aqui pra gente seguir e fechar o nosso vídeo retome a sua jornada. O homem deve retomar a sua jornada, né? Então é aquilo que complementa um pouco do cure-se a si mesmo. As mulheres, a gente nesse sentido, nós somos pioneiras quando a gente questionou os papéis que a sociedade tinha definido para nós, né? As nossas, as mulheres que vieram antes de mim, né? As gerações anteriores. E nesse livro aqui, né, no Primeiro Segredo, eu falei sobre isso também, de como os papéis, tanto masculino como femininos, são opressores para os dois lados, né? Aqui, e de novo, e não era uma competição de quem estava sofrendo mais, se era homem, se era mulher. Mas as mulheres abriram caminho quando elas falaram assim, nós não queremos mais esse papel aqui que a sociedade está colocando na gente.
E muitos dos homens, ao invés de perceberem, caramba, que legal, vamos mudar tudo, vamos aproveitar e mudar o que a gente não tá gostando, né, os nossos papéis opressores, eles fizeram a resistência e tornaram o caminho das mulheres ainda mais difícil, até a gente chegar aqui hoje, que eu posso estar aqui falando com vocês, gravando esse vídeo, trabalhando, votando, enfim. Mas a ideia aqui é que os homens ficaram na resistência e ainda ficam e não olham para suas feridas, não olham para essas questões. Eles preferem se afundar, às vezes, no trabalho, se afundar em vícios, se afundar numa vida vazia, anestesiante, ao invés de fazer o que as mulheres fizeram e olhar e falar assim, não, peraí, isso aqui tá muito ruim. Essa forma como estão me tratando, como esperam que eu me comporte, não é legal, tá? E retomar a jornada é fazer aquilo que eu falei, né? Você não vai parar por conta das suas feridas e ficar nesse lugar de coitadismo, de vítima, eu fui maltratado, meus pais, meu pai sumiu, foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Ok, é ruim, isso é traumático, mas o que você vai fazer com essa informação? Então tem uma frase aqui que eu quero ler, aqui do livro, que eu achei bem impactante, bem legal pra gente aqui, que é isso, eu não sou as minhas feridas, nem o que eu faço com elas, eu sou a minha jornada. Então, homem que tá me ouvindo aqui, você não é as suas feridas, o seu sofrimento, você é muito mais que isso, existe um caminho a percorrer entre o momento que você nasce até o final da sua vida. Então, assim, você tá vivendo uma vida com sentido? Você tá vivendo uma vida que te alimenta, que é criativa? É que eu falo muito isso para as mulheres, que criativa no sentido de que você está fazendo coisas do seu jeito, coisas com as suas habilidades, ou você tá só lá repetindo um papel aborrecido, engessado e com as feridas ali abertas e latindo e mordendo todo mundo que se aproxima. Então, esse exemplo desse homem ali enterrado, ele não tá vivendo a vida dele. Então, a ideia é isso, viva a sua vida. Então, retome a sua vida, olhe para suas feridas, lute por uma vida diferente dessa que você está vivendo, né? Então, isso é super importante nesse processo aqui. Vai buscar ajuda, criatura, né? Se vai fazer terapia, vai falar com um amigo, eu não sei, né? Mas não fica aí nessa concha, fechado, só esperando o dia que as coisas vão acabar. Como eu vejo muitas pessoas assim. Não tô falando nem meus pacientes, tô falando pessoas mesmo, amigos, conhecidos, que estão lá esperando o dia que vai acabar tudo. É um desperdício enorme. Um desperdício enorme de energia, de talento, de tudo que você poderia fazer, né, enquanto você tem essa breve passagem aqui por esse planetinha. Certo? Então, esse o nosso quarto vídeo, tem mais um, e aí a gente encerra essa leitura aqui, né, a interpretação sobre esse livro maravilhoso que eu indico para todos os homens. Depois, se você quiser, compra, leia. Depois que você teve essa parte, essas minhas explicações, talvez a leitura do livro seja um pouco mais fácil, né, porque às vezes ele é um pouco técnico. Tá bom? Então, dúvidas, comentários, super bem-vindos. A gente continua essa conversa aqui no bate-papo, tá bom? Até o próximo. Tchau!